Boa noite, colegas. Tudo bem, Luciana? Seja bem-vinda também. Janete, Vanilda, Carlos, Marisa, Márcio e o Rony Cleverson. Boa noite. Hoje, dia 1º de julho de 2025, terceiro encontro com a pauta Organizando a Escola para os Dias de Estudo e Planejamento. Os dias de estudo e planejamento que serão no dia 24 e 25 de julho, e no qual o segundo momento do segundo dia, ou seja, na parte da tarde do dia 25 de julho, vai estar este momento direcionado para nós diretores, fazer esse estudo e planejamento, e também neste dia, que é a segunda parte, nós estaremos fazendo a implementação do da nossa implementação daquilo que nós iremos direcionar para o segundo semestre deste ano. O que nós iremos fazer? Como nós iremos planejar? Qual a direção que daremos para esse segundo semestre de 2025, que é um segundo semestre que tem muitas avaliações, né? Tem muitas datas específicas, que a gente precisa se organizar e planejar da melhor maneira possível para que todos possam elaborar, executar todas essas avaliações com bastante êxito e que a gente possa ter um grande resultado final nessas avaliações que serão aplicadas no segundo semestre. E a nossa organização, então, tá? A gente não pode deixar de passar e relembrar do nosso encontro passado, tá? Que nós refletimos sobre os acompanhamentos do processo de decomposição das aprendizagens, da docência compartilhada, qual é o papel do diretor neste processo, o que nós podemos fazer e elaborar para que realmente ocorra o acompanhamento e também o processo de recomposição dos nossos estudantes, além de nós colocarmos o estudo de caso naquilo que foi executado e descrito, no qual vocês têm o link de acesso também, lá que já foi incluso no portfólio, de que maneira que nós podemos conduzir essas ações para que realmente aconteça esse processo de ensino-aprendizagem. E após a socialização que nós colocamos, tá? E as atividades no portfólio, nós conseguimos, então, estar juntamente com o tempo disponível, sempre editando o nosso portfólio, sempre colocando tudo aquilo que nós compartilhamos e nós colocamos aqui no nosso encontro, mediante aquilo que é socializado dos nossos colegas, as boas ações, as intervenções que são realizadas na escola, para que o portfólio fique em dia, tá? Já deixei um recadinho lá no portfólio de vocês, e vocês podem estar olhando assim que possível, e é um recadinho também que a gente precisa valorizar quem está com ele em dia, aquele que precisa fazer um pequeno ajuste também para ele estar editando, e aqui nem eu conversei com o Cleverson agorinha mesmo, para não deixar acumular, porque o nosso trabalho muitas vezes ele demanda de tempo para algumas prioridades, e a gente acaba deixando esse momento da construção do portfólio somente para o final, e isso acaba atrapalhando, e a gente não consegue nem fazer certo e bem o portfólio, e muito menos a demanda que nos exige naquele momento, tá bom? Então, vamos estar sempre continuamente editando o portfólio, arrumando e fazendo com que ele sempre esteja em dia para que não acumule no final da nossa jornada. E hoje nós vamos iniciar o nosso tema, tá? Eu vou colocar o link do Mentimeter para vocês acessar no chat. E hoje o nosso encontro ele é de bastante interação, é de bastante conversa,
é de bastante mediação. Nós vamos precisar ter uma gestão de tempo muito boa para que a gente não passe do nosso tempo estipulado do nosso encontro, mas nós também precisamos conversar, falar, colocar para os colegas de como realmente nós podemos elaborar e como que nós estamos fazendo nas nossas escolas, referente ao planejamento, referente ao estudo, aquilo que está proposto para nós como diretor e líder da escola. Márcio, leia a pergunta. Por que é essencial que nós, diretores, estejamos presentes à frente nos dias de estudo e planejamento, acolhendo as nossas equipes e conduzindo com clareza as prioridades do segundo semestre? Muito bem. Então, essa é a pergunta. Por que nós, diretores, precisamos estar à frente no dia de estudo e planejamento e acolhendo nossas equipes? Ou seja, conduzindo para as prioridades. Eu vou colocar o link lá no chat. Aí vocês vão escrever 2 palavras, somente 2. Lá vai ter espaço para 3. Mas vocês vão escrever apenas 2 palavras referente o porquê que nós, diretores, precisamos estar à frente nos dias de estudo e planejamento, conduzindo nossas equipes e colocando para eles com clareza aquilo que a gente gostaria para o segundo semestre. Podem acessar o link, não esqueça com a @escola, e aí vocês podem já ir fazendo a edição das palavras. Muito bem, já vou compartilhar aqui. Então, já colocaram liderança, organização, acolher, direcionar. Muito bem. Quem conseguiu já vai erguendo a mãozinha. Rony Cleverson. O Carlos. Professor, eu não consegui, não sei, a minha internet está meio ruim aqui, eu já demorei para entrar hoje. É. Não sei, está É. devagar aqui. Tu tá com a @escola? Sim. É? Tenta de novo lá para ver se você consegue. Você conseguiu pegar o link no chat? Consegui, só que ele demora para abrir. Uhum. Mas não tem problema, tá? Então, colocaram lá também acolher, direcionar, que foi a Ivanilda. Marisa também conseguiu, colocou organização, direcionar, orientar. Eu não consegui não, prof, estou tentando ainda. Ah, mas alguém conseguiu. Teve mais alguém. Eu. Foi a Luciana. Isso. Após a gente concluir essa atividade, tá? Eu vou deixar disponível para vocês um print dessa tela, tá? Para vocês colocar essa tela lá no portfólio de vocês, tá bom? Já fiz a minha também. Bacana. Clima de Consegui, professor. colaboração. Ótimo. Quem mais?
Quem está com dificuldade ainda? Um, dois, três, quatro, cinco, 6 responderam. Está faltando mais 4 responder. Muito bem. Alguém ainda não conseguiu? Que eu possa auxiliar? Prof, faz favor de postar de novo o link, que como eu entrei no computador depois, eu só consigo ver o link no celular. Mas eu consegui colocar, mas só para mim poder ver no computador aqui também, por favor. Coloquei de novo. Tá, obrigada. Professor, a Ieda aqui ela estava falando que enquanto o pessoal vai fazendo aí, no curso de formadores dela de história, o portfólio dela também desapareceu. Desapareceu e a professora fez uma cópia, me mandou um link, e depois eu consegui, estou refazendo de novo. Ela está refazendo tudo de novo agora. A professora fez uma cópia e mandou de novo para ela. Então, é um caso que está ocorrendo aí no sistema. Sim. Eu vou ver com a Emelina e daí eu vou passar bem certinho contigo, com a tutora, e daí eu converso contigo amanhã mesmo, nesse primeiro momento, ou quem sabe à tarde eu já te passo, tá, Rony? Daí a gente vê como a gente passa. Beleza? Beleza. Muito bem. 9 resultados. Então, isso que nós temos como resposta, tá? Então, nós temos mais do que uma pessoa que colocou para nós liderança e organização, tá? Nós tivemos um colega que colocou o clima de colaboração, que eu acho que é muito importante, a gente estar à frente daquilo que nós queremos como planejamento, daquilo que nós queremos enquanto escola para o segundo semestre, ele é, assim, um clima de colaboração. Os nossos professores, os nossos agentes precisam entender que nós também estamos à frente pensando algo propositivo para a nossa escola, algo propositivo para que seja realmente desenvolvido tudo aquilo que nós estamos pensando juntamente com a nossa equipe, com os nossos professores, que seja desenvolvido nas nossas escolas, tá bom? Então, assim que der um tempinho aqui, eu coloco um print para nós, e vocês vão poder colocar esse print posteriormente lá no portfólio, e que também já é uma atividade na qual a gente conseguiu desenvolver e implementar aqui neste momento, tá? Continuando. Os objetivos do nosso encontro de hoje. Luciane, leia os objetivos para nós. Tá fechado o microfone, Lu. Compreender o uso dos dados da primeira avaliação diagnóstica como ferramenta estratégica para intensificar e direcionar as ações da recomposição das aprendizagens. Planejar de forma intencional os momentos destinados ao estudo e planejamento, assegurando a articulação das prioridades pedagógicas da escola por meio da sua liderança e condução. Isso. Então, nós precisamos entender o que os simulados mostraram para nós direcionarmos as ações da recomposição da aprendizagem. E aí, através deste entendimento, nós planejarmos uma forma intencional, ou seja,
como nós vamos conduzir com os nossos professores, indiferente se é somente da recomposição ou não, mas todos precisam, através daquilo que foi colocado lá, do trabalho colaborativo. O propósito é colocado para todos os professores, não somente para aqueles de recomposição. Todos precisam participar desse processo de planejamento e intensificação das ações. Os nossos componentes curriculares precisam também auxiliar e participar desse processo de recomposição da aprendizagem. A recomposição da aprendizagem nós temos somente no 9º e na 3ª série, mas nós precisamos já iniciar do 6º, 7º, 8º ano para que realmente aconteça a aprendizagem efetiva em nossos estudantes, e não somente lá no 9º ano. Então, tudo aquilo que é mostrado para nós como dado, como números, nós precisamos compreender para fazer essa direção das ações na recomposição da aprendizagem. E aí vem um questionamento, né, para o nosso início de conversa, que é o estudo e planejamento no dia 24 e 25 de julho, tá? Vocês já sabem qual é o tema do planejamento do 2º semestre? E vocês sabem qual é o grau de importância da sua presença nesse dia para receber e conduzir o trabalho do 2º semestre? Então, vamos pensar, refletir, que este estudo e planejamento será praticamente o último que nós vamos ter agora, durante esse momento desse ano letivo, né? Nós teremos toda a equipe reunida para realmente colocar este momento, pensar nas ações que podem ser efetivadas. E vai ser um momento muito importante dessas avaliações e do redirecionamento desse planejamento. Ou seja, o que não deu certo até o momento e o que a gente precisa fazer, tá? Sempre pensando de forma propositiva, intencional e com foco, tá? E nesta proporcionalidade, neste momento, nessa intencionalidade, nós precisamos saber que nesse dia 23 e 24, precisamos observar esses números com os nossos professores, tá? Principalmente dos alunos de 9º e 3º ano que fizeram esse simulado, tá? E precisamos entender o que os resultados nos mostram e quais são os desafios que nós teremos pela frente, tá? E aí vem mais um questionamento também. Nós sabemos que nós teremos a 2ª avaliação. E nessa 2ª avaliação, nós vamos ter uma data específica. Alguém sabe qual que vai ser essa data já ou não? Sim ou não? Quem sabe? Fala, Rony. Assim, não tenho certeza, mas parece que vai ser dia 13 e 14 de agosto, se não me engano, assim. Então a avaliação ela está marcada, tá? A tutoria de vocês vai conversando com vocês, a equipe pedagógica do núcleo vai repassando para vocês nas reuniões de alinhamento, e vai ser nessa semana sim, dia 11, 12, 13 de agosto vai ser, tá? Então são essas datas previstas para a edição desse 2º simulado. E nesse 2º simulado nós precisamos entender vários aspectos. O que os números nos dizem? O que precisamos fazer? O que precisamos planejar? Somente os professores da recomposição precisam planejar esse momento? Não. Muitos daquilo que está representado para nós enquanto números, enquanto dados, refletem da parte de todos os componentes, tá? Por exemplo, o descritor que nos mostra
diferenciar o que é um fato do que é, por exemplo, de português, do que é um fato, do que é uma evidência no texto. Os nossos alunos têm dificuldade. Um dos maiores descritores com maior número de acerto em matemática é o perímetro de figuras planas, que é a medida dos lados. Tá? Então, esses descritores, como nós poderemos trabalhar? Como nós podemos conduzir? E um dos focos nesse planejamento é justamente sentar com os nossos professores e entender quais desses descritores, quais destes conteúdos, quais dessas habilidades os nossos alunos poderão ter uma facilidade na aquisição do conhecimento para que a gente possa trabalhar. Durante esses próximos 3 meses, nós não vamos conseguir trabalhar todo o conteúdo ou todos os descritores com pontos falhos, mas nós podemos escolher os descritores que os nossos alunos possam compreender com maior facilidade e fazer essa recomposição, essa retomada do conteúdo, para que pelo menos esses escritores com maior facilidade de entendimento, eles possam compreender. Então, a nossa escola, um outro exemplo, nós tínhamos dificuldade de fazer com que os alunos colocassem os numerais na reta numérica. Eles tinham dificuldade. E não é um descritor, uma habilidade difícil de fazer os alunos entender. Nós trabalhamos constantemente com os componentes de matemática, tanto de sexto, sétimo, oitavo e nono ano, e também da decomposição, essas atividades explicando de que maneira que se coloca os numerais na reta numérica. Nós passamos de 17% de acerto para 53% de acerto. Então, esse descritor com maior facilidade de entendimento dos nossos alunos, eu acredito que poderia ser uma ação de planejamento de vocês para esta segunda etapa do segundo, porque nós não vamos conseguir trabalhar todos os escritores. Nós podemos pontuar quais são mais fáceis de entendimento nesse momento para os nossos alunos. Depois, sim, refaça a recomposição de todos os descritores para que eles obtenham essa aprendizagem com todo o êxito que vai levar para a vida dele, tá? Outro momento, tá? Nós teremos, com certeza, vocês vão poder compartilhar, tá? Como que a escola de vocês, dessa primeira avaliação, tá? Desse primeiro momento, como que ela está de lá para cá? Desde o dia 23 de abril até agora, final de junho. O que mudou na sua escola? Tá? E o que de fato melhorou para os estudantes? Esse entendimento, essa reflexão, nós precisamos fazer. Quando nós aplicamos o simulado, fizemos a correção, obtivemos o resultado. O que mudou de lá para cá? O que de fato melhorou para os estudantes? Tá? Então, uma das coisas que nós fizemos e que realmente nós colocamos, vou colocar mais uma vez o exemplo da nossa escola, tá? É ler os dados, juntamente com os alunos. Quando a gente lê os dados com os alunos, nós podemos colocá-los e questioná-los e entendê-los. O porquê? O que aconteceu? E muitas vezes nós temos surpresas de falar que realmente o aluno tentou e não conseguiu, como nós também temos relatos de diretor, na verdade, eu nem li certa questão. Tá?
E esse entendimento nós precisamos ter juntamente com os professores e colocar a importância dessa avaliação para os alunos, para que eles, sim, precisam ler, entender e fazer o melhor possível. Fazer parte do processo. E isso, quando nós estamos dentro da sala de aula com os nossos estudantes, nós podemos, com eles, criar o que a gente chama de uma cultura de alta expectativa. Ou seja, esta é a nossa nota. Isso nós podemos melhorar. E isso nós vamos conseguir melhorar. Se de fato, depois nós não conseguirmos fazer esse processo de melhoria, mas nós conseguimos conversar com eles e entender que eles fazem parte do processo e são parte importante na execução das avaliações externas, principalmente aquela do SAEB, que a gente pode colocar junto para eles e com a família a responsabilidade da atribuição, juntamente com a escola, das notas. Explicar para eles como que a Janete vai saber se o aluno Carlos estava estudando numa escola boa, estava estudando numa escola adequada. É através da nota, através de uma pesquisa que você vai ter a tua nota lá do SAEB. Não, o Carlos realmente estava estudando numa escola adequada, uma escola boa. É uma escola que realmente a aprendizagem se mostra com esse índice. Infelizmente, é medido por índice, né? Muitas escolas, elas são excelentes, mas em determinado momento a turma não consegue passar isso na avaliação. Mas conseguiram participar do processo efetivamente, com responsabilidade, e os nossos professores, juntamente com a equipe pedagógica, conseguiram desenvolver tudo aquilo que foi necessário para que eles pudessem representar. Tá? E os estudantes, após uma determinada conversa, colocando-se a situação e fazendo parte, eles mudam também. E eles se tornam responsáveis por aquilo que vai ser colocado como nota. Eles vão entender que eles são parte do processo e que eles são responsáveis também, juntamente com toda a escola, da nota que vai ser atribuída, ou da nota que foi efetivada. Tá? Rony, consegue ler para nós? O resultado da avaliação diagnóstica nos permitiu identificar as necessidades reais dos estudantes? Quem gostaria de responder? Carlos. Quer responder, Carlos? Então, eu penso assim que tudo que é feito assim com intenção de identificar os pontos fracos é necessário e é essencial, principalmente para o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Então, com certeza a gente conseguiu ter assim, fechar, não é fechar, mas a gente conseguiu ter um diagnóstico assim melhor de onde a gente tem que investir mais, né? Isso aí. É isso aí. Primeiro a gente precisa, os dados, os números nos mostram aquilo que é necessário fazer. Eles estão aí, tá? Antes nós tínhamos o resultado da avaliação. Quem que sentava e estudava, olhava, quais dados nós tínhamos da escola? Seguia o fluxo. Seguia apenas o fluxo. Vamos indo. Mas por que não entender o que o nosso aluno realmente precisa ainda aprender? O que o nosso aluno ainda precisa ter de conhecimento? Quais as habilidades ele precisa desenvolver ainda? Tá? Então, os dados nos mostram quais são os pontos de atenção, aquilo que ele ainda apresenta como defasagem e aquilo que ele ainda precisa melhorar. E também ele nos mostra quais habilidades ele tem a competência de desenvolver com êxito.
que ele mostra que ele está no nível adequado. Então, esses dados são importantes nós entendermos, através dos resultados, aquilo que nos identifica como necessidades e pontos de atenção. Outra pergunta. Marisa. Ai, achei que era eu. Esse resultado é utilizado, de fato, como orientador do processo ensino-aprendizagem? Quem responde? Ieda, pode ser? Eu abro aqui. Só um minutinho aí que eu vou abrir o dela aqui, só um pouquinho. O microfone. Sim. Ai, tá bem. Porque geralmente a gente pega esses dados, inclusive aqui na escola, muitas vezes a gente abre, repassa ele para os alunos, mostra eles para os alunos, e em cima disso é que a gente volta a abordar os conteúdos com eles novamente. Então, é em cima desses dados, inclusive também peguei quesito da prova Paraná, estou fazendo uma média para mim discutir, falar com eles, mesmo trabalhando educação financeira, estou fazendo uma média geral com eles também da prova Paraná, para usar esses dados para ver o nível deles e discutir para ver onde que eles têm mais dificuldades. Muito bem. Então, sempre é feito isso. E quando você consegue conversar com os alunos, principalmente da prova Paraná, que é aquilo que o professor trabalha trimestralmente, né? Muitas vezes a gente até entende que eles falaram assim, diretora, esse conteúdo, o professor também já fala isso. Ó, diretor, eu não consegui chegar nesse conteúdo que foi pedido na prova, que foi colocado na prova. Ó, diretor, nós não vimos esse conteúdo ainda, então nós não sabíamos como resolver corretamente. E o professor já entende desse processo, ele prefere muitas vezes abordar um conteúdo que eles têm mais dificuldade para realmente eles adquirindo esse conhecimento necessário, do que avançando constantemente, sem entender se todos os alunos ou a maioria dos alunos conseguiram obter aquela determinada habilidade. Então, isso também é importante, utilizar desse fato como um processo orientador do ensino-aprendizagem. Não adianta o professor vencer o conteúdo se a aprendizagem realmente não foi satisfatória. E quando que mostra isso? Nas nossas avaliações externas. Elas nos mostram exatamente através dos números dados o que realmente cada um dos nossos estudantes possui como habilidade de conhecimento de aprendizagem. No processo de ensino-aprendizagem, então, ela está vinculada do que? Através das avaliações com os conteúdos, tá? Por meio dessas aprendizagens. E nós não podemos esquecer que quando a gente fala do IDEB, que vai ser lá no mês de final de outubro, início de novembro, ela é uma consequência, sim, do nosso trabalho, tá? Todas as nossas ações, ela tem um único objetivo, que é o objetivo da aprendizagem dos nossos estudantes. Quando o nosso aluno realmente aprende, quando o nosso aluno realmente sabe o conteúdo, ele vai demonstrar isso nas avaliações. Nós também precisamos entender todos aqueles alunos que, de uma forma ou de outra, são avaliados. Eles também possuem um limite dentro das suas características na aprendizagem. E esses limites, eles também são representados através das avaliações. E aí é muito importante o apoio, quando a gente fala o trabalho colaborativo, quando nós citamos que todos precisam participar desse processo, é muito importante a participação da sala de recurso nesse processo.
A sala de recurso também pode desenvolver atividades semelhantes, parecidas com a questão estrutural das avaliações. Vocês já devem ter observado que as avaliações externas ela têm uma estrutura diferente. Ela traz um texto informativo e traz uma questão propositiva. Os nossos alunos precisam entender o que é uma informação e o que se pede. Muitas vezes eles não fazem a leitura da informação, somente vão ler lá o que se pede. E a informação já te traz a resposta daquilo que está sendo pedido. E esse trabalho colaborativo de você elaborar atividades, de você construir juntamente com os demais componentes, ela é essencial para a aprendizagem dos nossos estudantes. Não precisamos fazer avaliações internas extensas. Nós podemos também trazer para as avaliações internas modelos como as avaliações externas. Não tão extensas, mais curtas, mas que promovem o desenvolvimento do aluno com uma forma de treinamento. Para ele entender que ele precisa ler a informação para depois entender o que está sendo pedido no questionamento. E tudo isso vai de acordo com aquilo que nós estamos propondo, que é o quê? Recompor, que é a avaliação diagnóstica, principalmente do SAEB e do IDEB, que vai ser o nosso propósito final. Lembrando, vamos lá. Márcio, consegue ler para nós? Consigo, só um minutinho. Os resultados da avaliação diagnóstica nos apontam que devemos redefinir ações pedagógicas, alcançar as melhores posições no IDEB, garantir que cada estudante aprenda com qualidade e sentido. Essa é a nossa principal meta. Como nos lembra Jussara Hoffmann, avaliar e tomar decisões para intervir com o propósito de avançar na aprendizagem. Muito bem. Os resultados da avaliação nos apontam que devemos redefinir ações pedagógicas. Nós não podemos seguir o fluxo. Precisamos entender o que realmente os nossos estudantes precisam aprimorar como habilidade. É melhor você trabalhar 2, 3, 4, 5 aulas com uma determinada, um determinado conteúdo para que ele realmente adquira esse conhecimento, do que trabalhar com 2, 3 aulas e somente depois na avaliação entender se ele tem esse conhecimento ou não. Então, é preciso intensificar e redefinir o nosso planejamento em relação a essas ações pedagógicas. Agora, vamos ter uma mão na massa, tá? Tem algumas questões que vão ser norteadoras. E nessas questões, eu vou precisar que todo mundo fale um pouquinho, tá? Para todo mundo colocar de que maneira realmente isso está acontecendo. Então, as questões que vão ser colocadas para vocês, para vocês entender, e vocês já podem ir pensando, para vocês ir falando de 2 a 3 minutinhos cada um, como que isso está na escola de vocês, tá? Como você e sua equipe trabalham com os professores sobre os resultados e as evidências? Que ações e estratégias foram combinadas a partir deste trabalho? Qual foi a prioridade definida com o foco na melhoria dos resultados de aprendizagem? Após a divulgação e o conhecimento dos resultados lá do simulado, houve uma conversa
e esclarecimento com os estudantes e com as famílias? Então, esses são os questionamentos que vão nortear vocês a fazer a fala, de acordo com aquela questão que está ali, tá? Então, a questão é a seguinte, já vai erguendo a mãozinha quem gostaria de falar por primeiro, tá? Mas todo mundo vai ter que falar um pouquinho. Como está o andamento do trabalho com os professores, estudantes e as suas famílias após a divulgação do resultado da primeira avaliação diagnóstica? Qual que é a avaliação diagnóstica? Aquela que foi realizada do CAED. Aquela que foi mostrado os números para nós, que com certeza vocês quanto eu, tá? Espero que alguém tenha conseguido um resultado melhor. Não foi satisfatório, tá? Deixou nós, principalmente os professores e a equipe pedagógica, incomodados com o resultado. E através desse trabalho, nós precisamos entender de cada um de vocês como que está esse andamento, de acordo com aquelas perguntas que eu fiz anteriormente. Você e sua equipe trabalharam com os seus professores, com os resultados, conversaram com os alunos, com as famílias, através desses resultados? Quem gostaria de iniciar? Pode falar, Rony. Então, deixa eu só ver meu volume aqui. Isso, 2 a 3 minutinhos, Noran, tá? Tá. Assim, a gente viu o nosso resultado aqui, e acredito que não foi só o nosso, foi meio que geral. Foi um caos. Foi uma tragédia, né, na verdade. Eu, assim, fiquei muito decepcionado. Embora eu acredito que, principalmente os 9º anos, né? Então, assim, é o resultado da pandemia. A gente não pode só colocar culpa na pandemia, mas é o resultado dessa clientela nossa que está vindo aí da pandemia. Então, eu acredito que muita gente aí vai ter uma decepção muito grande aí no SAEB, no meu ponto de vista. A gente está conversando com os professores, a gente está vendo os escritores aí que tem maior dificuldade, a gente está fazendo isso. As PCAs estão fazendo a parte do trabalho delas também com cada professor. Já fizemos uma reunião, mostramos os dados para os pais, né, para os alunos também, foi feita essa conversa juntamente com os pais. Então, assim, eu acredito que a escola esteja fazendo, assim, das tripas coração, vamos dizer assim, né? Mas é uma clientela muito ruim. Eu tenho um 9º ano, para você ter uma ideia, que nós temos 7 alunos com laudo. Então, assim, é uma questão assim que eu estou apavorado, né? É uma coisa que daqui a pouco eu não vá conseguir atingir os meus objetivos lá do IDEB, né? Por mais que a gente está fazendo, por mais que a gente sabe onde estão os problemas, por mais que a gente sabe quais são os descritores com menor acerto, está fazendo todo esse levantamento junto com os professores, junto com o pedagógico. Estamos tentando achar formas de resgatar esses conteúdos, mas não sei, deu assim foi um ano, uma safra, vamos dizer assim, de pessoas que não estão com muito interesse em nada e sem assim um comprometimento nenhum. E eu estou percebendo isso também da própria família, dos próprios pais que também não estão nem aí. Então temos que começar a trabalhar lá com os pais para ter uma ideia, né? Então é muito preocupante. Realmente, então, o desafio é grande, né? E uma das coisas que a gente até comentou no encontro passado também, né, Rony? Apesar dessa dificuldade, em 2, 3 meses, esse amadurecimento pode aflorar nos estudantes, né? Com conversas, com diálogo, porque o desafio realmente é grande. E o que a gente não pode realmente deixar de fazer é os nossos docentes, os professores, desanimarem em relação a esse processo de ensino e aprendizagem, né? Porque eles são parte fundamental disso.
Mesmo apresentando toda essa dificuldade desses alunos avaliados, é necessário, sim, criar uma expectativa alta nos estudantes. Mostrar a nota de 2023, colocar para eles a importância de ter uma nota boa, colocar para a família também a importância de participar ativamente desse processo, é o que nós podemos fazer. O resultado vai ser uma consequência, né? O que não podemos fazer é julgar os nossos docentes, os nossos estudantes, se eles apresentarem uma nota ruim, porque foi elaborado tudo aquilo que é necessário. Então, isso é uma consequência. O que nós podemos fazer é tentar o máximo possível, dentro das nossas condições, estar ao lado dos professores e dos alunos para que eles possam fazer uma boa avaliação, né, Noni? E esse é um desafio. Não podemos desanimar em relação a isso. Pode complementar, Ieda. Inclusive também, após o conselho de classe, o primeiro que nós tivemos, os pais dos alunos com maior dificuldade, que não demonstram interesse nenhum, foram chamados no período noturno, porque inclusive eles trabalham durante o dia para não atrapalhar, para se fazerem presente. Foi conversado muito com esses pais, alunos que chegam simplesmente e colocam a cabeça em cima da carteira e dormem. Passamos todos, relatamos para os pais tudo isso. É desafiador. Inclusive, ontem à tarde, eu entrei para a sala, acabei de falar para o Rony, eu ia trabalhar a educação financeira com eles, 10 estavam dormindo, e eu tenho as últimas aulas, é a 9ª aula da tarde, tanto na segunda como na terça-feira. Então, realmente, eles estão cansados, porque é integral. Mas, assim, me chama muita atenção a falta de interesse dessa turma. Já há um 7º ano, até falei para o Rony, nós temos que investir nesses alunos aí. Eles têm um interesse, eles têm uma preocupação, se nós não pegar esse conteúdo, nós vamos ir mal na prova Paraná. Professora, nós não entendemos isso aqui em matemática, eles vêm perguntar para a gente. Agora, o 9º ano que nós temos esse ano é uma coisa atípica, eles vêm desde o 6º ano, é uma luta constante. E um desinteresse, assim, incrível, eu nunca vi coisa igual. Aí a professora Clenir, que também é a nossa documentadora, que ela disse, Ieda, aqueles dias para mim chega a dar um desânimo na gente, porque eles não querem, a gente luta, a gente traz atividade diferente para eles, aquela resistência. Então, o tempo inteiro, é constante essa batalha, digamos assim. E os professores realmente são professores bons, só que essa turma que nós temos aqui no Padre Reus esse ano é atípica, eu diria assim, comparando, é um desafio. Então, como o Rony falou também, são 7 alunos que mal apenas estão ali, estão presentes de corpo, eles não interagem, eles só copiam. Aí nós temos a professora do AEI, que o tempo inteiro do lado deles, às vezes até tira eles da sala de aula. Ontem eu passei para a professora do AEI umas plataformas de atividade, de matemática, de português, até de alfabetização, de tabuada, para ela ir trabalhando um pouquinho com esses alunos aí, para ver se pelo menos esses alunos aprendem a ler e escrever alguma coisa. Porque tem dupla docência, né, Ieda e Rony? Eles vão copiando, tem uns que é algo mecânico, eles só copiam e passam para o papel, mas o que eles estão fazendo realmente eles não sabem. Eu chamei um aluno no particular, aqueles dias eu perguntei qual que era o objetivo dele, o que ele pretendia, qual que era o projeto de vida dele em relação aos estudos. Não sei, professora. Eu disse, qual que é a tua habilidade, o que você gosta de fazer? Conversei muito com ele. Eu não sei, professora. Desde dentro de casa eu perguntei para ele, o que você faz, o que você gosta de fazer? Ai, professora, eu lavo roupa. Só. O menino tem 14 anos, gente. Então, assim, é preocupante. Aí, pensando num SAEB e analisando esses dados, eu não vejo, assim, um resultado bom. Vamos fazer a nossa parte. Mas... Não podemos desanimar, né, Ieda e Rony? A gente precisa fazer o nosso papel. E para esses meninos que realmente não têm um direcionamento, é muito importante o papel da escola nesse sentido.
falar para eles que a escola pode realmente mudar a vida dele, que a escola pode fazer essa alteração do rumo da vida dele, para que ele possa ter um futuro melhor, para que ele possa construir um futuro melhor, ter um bom emprego, ter uma boa formação, e que realmente isso vai fazer a diferença na vida dele. Então, se esses meninos que estão desanimados nesse sentido, a gente precisa encontrar algo como vocês estão fazendo, para que realmente eles se sintam com vontade de aprender algo diferente, para que eles possam fazer a diferença na vida deles, tá? Então, é um grande desafio para vocês aí, Ronieira, e espero que vocês consigam, dentro das condições de vocês, fazer o melhor possível para que vocês tenham também uma boa avaliação, porque isso faz bem para todo mundo, para os alunos, para os professores, para a família que participa da comunidade, e principalmente para a gestão escolar que está à frente disso, buscando o resultado positivo, né? Muitas vezes a gente não consegue, mas se a gente não consegue, não é por falta de tentar fazer o melhor para conseguir o resultado, né? Elias, tu quer contar um pouquinho para nós como que está o andamento do trabalho? Tá sem som, Elias. O que deu, Elias? Tá baixinho o teu som, Elias. Não dá para ouvir. Não, tá ruim. Enquanto você arruma o som, Elias, Marisa, conta para nós como que está o andamento do trabalho com os professores e estudantes. Primeiramente, análise dos dados, né? Primeiramente com os professores, porque o susto foi o nosso, né? Da equipe gestora quando viu o resultado. Na sequência, junto com os professores, depois os estudantes, as famílias. Mas assim, aquilo que o professor falou, que quando o aluno chega, diretor, eu não fiz a prova, diretora, eu não fiz a prova como deveria. Faltou tempo. Uns disseram para mim assim, eu respondi português, mas matemática eu chutei, né? Então, assim, o que nós tentamos resgatar com eles? Essa importância de que agora a diagnóstica tem que ser realmente o espelho da aprendizagem deles. O que nós falamos para eles? Então, isso aí não reflete a aprendizagem de vocês, nós não sabemos como é que está o grau de aprendizagem desse jeito, vocês, né, não apresentaram ali o que deveria. Então, trabalhar com eles assim, com os estudantes, principalmente essa questão da conscientização. A gente já viu que melhorou um pouquinho. Isso aí. Nos simulados do SAEB, que é aquele do Acerta Brasil, né? E agora vamos ver, estamos esperançosos que a de agosto melhore também. E assim, né? E sempre fica aquela pergunta, até eu fiz essa pergunta para a equipe de auditoria, nossa, né? A equipe pedagógica do núcleo, que qual a gente pode se basear mais, né? Eles falam que é mais a diagnóstica, mas eu penso assim, o Acerta Brasil também é um bom material, então, assim, trabalhando bastante com ele também, e com isso construindo e os demais, né? As orientações do RCO também e tudo. E agora vamos tentar, para esse estudo e planejamento, fazer o engajamento maior dos outros professores também, das outras disciplinas. Lá na minha escola, quer dizer, não sei como está na de vocês, mas por enquanto essa questão dos outros professores ainda está pouco o envolvimento. Então a gente precisa aumentar isso. Isso, trabalho colaborativo. E aquilo que eu falei é muito importante, tá, Marisa? Sugerir aos professores que eles tenham conhecimento de como que são essas avaliações externas, Prova Paraná e esses simulados, a questão estrutural das questões, de como que elas são colocadas para os nossos alunos. Os nossos alunos precisam entender, na nossa época, quando nós éramos alunos, por exemplo, de matemática, estava escrito lá, resolva, calcule, efetue em matemática. Hoje não, hoje já tem uma questão estrutural diferente, ele está trazendo uma informação e depois dessa informação, um questionamento, uma pergunta.
E o aluno nosso, ele precisa ler, precisa entender aquilo que está sendo colocado. E isso a gente pode praticar com as demais disciplinas, os demais componentes, para que se torne algo assim mais efetivo para os nossos alunos começarem a entender o propósito das avaliações. Consegue agora, Elias? Como que está o andamento lá dos trabalhos lá dos professores, estudantes, com a família, depois do resultado? Está conseguindo me ouvir agora? Agora tá bacana, agora parece um radialista, Elias. Eu mudei aqui com duas para ver se funciona um. Isso. Existe uma desconstrução, infelizmente, por parte de uma entidade que deveria construir, e ela vem fazendo um papel destrutivo na educação, ao meu ver, que se chama APP Sindicato. Então, desculpe se tem alguns aí que são, às vezes, algum líder dessa instituição, mas, no meu ver, nesse quesito das avaliações externas, ela vem fazendo um papel muito ruim, que é da desconstrução, da descredibilidade dessas avaliações. E eu gostei da sua fala inicial, quando você disse ali que nossos alunos precisam entender a dinâmica daquela atividade. E é isso que eu estou trabalhando com meus professores, eu estou falando com eles, vocês precisam ensinar eles como resolver esta questão. Não se preocupe com o conteúdo, não se preocupe com a quantidade. Se preocupe em informar eles. Quando pedir isso, você tem que fazer isso. Quando pedir aquilo, você tem que fazer aquilo. E eu estou fazendo esse acompanhamento tanto com os professores de recomposição de português, como os professores de recomposição de matemática. Como a gente está com 3 anos, primeiro, 3 anos que o IDEB nosso caiu, da escola que eu assumi agora, ele veio caindo nos últimos 3 anos, então a gente tem que fazer uma retomada bem forte mesmo, para ver se a gente consegue atingir a nossa meta. Mas seria, eu estou conversando com os professores, né, e fiz essa fala com os pais, pedindo ajuda, que a gente não tem, infelizmente, eu não consigo entender. Na minha época, os pais eram mais ignorantes, mas davam mais apoio para a escola. Hoje, os pais têm mais informação e não dão apoio para o aprendizado do filho. Eu não consigo entender isso. Na minha época, quem tinha o ensino fundamental já era doutor, poderia fazer, não precisava mais nada, a 8ª série estava formado. Né? Hoje, você tem faculdade e não serve para nada. E o mercado cada vez exigindo mão de obra mais qualificada, e os pais não estão preocupados com a qualificação da mão de obra dos filhos deles. Eu não estou entendendo isso, essa discrepância. Então, assim, falando nesse sentido, então o que eu falo com eles? É mais ou menos igual ao cursinho. O que o cursinho faz? Infelizmente e felizmente, o cursinho não fica preocupado de ensinar regra de 3, regra de 4... sei lá, verbo, pronome, coisa. Ele preocupa em dizer para o aluno para ele saber o que é verbo, o que é pronome, como é que ele usa o verbo numa frase, como é que ele usa o pronome na outra frase, como é que ele consegue elaborar uma frase com verbo, com pronome, com substantivo. É isso que eles fazem. E se cair isso na prova, isso aqui é isso, você resolve assim, assim, assim. É o que eu estou orientando meus professores. Ensinam a resolver. Porque se eles aprenderem a resolver, por consequência, eles vão aprender o conteúdo. Porque não existe outra coisa alienígena que não seja o conteúdo. Tudo é o conteúdo. Agora, se eu fico preocupado em passar o conteúdo, eu não me preocupo em fazer com que ele aprenda. Resolução de problemas práticos, né? Está devagar demais, demais. Eu solidarizo com os colegas aí, né, da angústia, né? Embora ainda é cedo, né? A gente está aí com 2, 3 meses mesmo, né? Abril, maio, junho, 3 meses de aula efetiva mesmo, e que não estava todo o quadro completo de professores e tudo aquela coisa que a gente já sabe, né? Então, para fazer com que eles já estejam
voando, não vão estar mesmo. Eles vão conseguir chegar lá em setembro com um pouco mais de bagagem. Isso, Né? experiência. Agora é esse desespero mesmo que a gente fica, nessa angústia que a gente quer que eles alcancem. E, infelizmente, a família eu já abandonei, no bom sentido. É óbvio que eu cobro, é óbvio que eu falo, é óbvio que eu passo para eles, mas eu não estou preocupado muito mais em ficar gastando tempo com a família. Eu estou mais preocupado em gastar tempo com o estudante, com os É o professores. foco, né? Pronto, porque daí a família tem que vir de arrasto. Isso aí. Bacana, beleza. Uma das coisas que o Elias colocou, que também é bastante interessante, são as práticas que evidenciam e ficam marcadas para o aluno. Quando você vai para uma aula de matemática, tu vai ensinar o perímetro de figuras planas, que é um dos descritores com habilidades que mais tem em matemática, né? Daí você vai fazer uma feriação numa medida de um perímetro, por exemplo, pega lá a carteira e manda ele medir o perímetro da carteira, né? E aí você entende que ele não consegue entender a régua, né? Então é algo assim que a gente precisa, esse caminho que a gente precisa fazer com o aluno. Qual é o motivo pelo qual ele não está aprendendo? E aí, depois que você ensinou uma vez ele fazer a medida desse perímetro de uma figura plana, aí você leva a turma lá para a quadra, você faz lá, ó, mede o perímetro da quadra de vôlei, mede o perímetro da quadra de futsal, né? E aí você vai pedir, quanto que deu o perímetro? Deu tanto. E aí, qual é a largura da quadra? Qual é o comprimento da quadra? Né? Aí eles vão entender e eles não vão esquecer mais o que é perímetro. E depois que você trabalhou bem a perímetro, você consegue trabalhar a área dessa figura plana. Quanto que tem de largura, quanto que tem de comprimento, você consegue mostrar através da formulazinha como que você calcula para te dizer quantos metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados tem a figura. Então, assim, essas aulas que são práticas e que você consegue colocar com o aluno, ele vai entender com maior facilidade. E quando aparecer a figura lá, ele vai saber como resolver a questão. E é isso que eu estou tentando, assim, colocar como um bom exemplo para vocês, uma boa ação, para vocês conversar com os professores, que qual é a habilidade que ele vai conseguir, quais são as habilidades que ele vai conseguir fazer com que ele aprenda, ou com que ele conquiste esse conhecimento nesse momento até a prova do SAEB, que são pontos de atenção. Eu acho isso fundamental. E outra coisa que a Marisa falou, colocando lá com os nossos demais componentes a partir desse segundo semestre, para que eles participem do processo da construção dessa aprendizagem através das avaliações externas. Como Elias colocou, se eu não tenho essas avaliações externas, eu não tenho dados, eu não tenho números do que eu posso saber que o aluno tem de defasagem e ele tem como adequado de conhecimento, nós não saberíamos dizer para onde ir, o que está certo e o que está errado. Por isso da importância das avaliações externas, para elas nos mostrar os dados, para a gente ter números de onde caminhar e o que precisamos melhorar. Isso é muito importante. E essa avaliação externa, nós nunca estudamos os dados que elas nos fornecem, o que elas querem nos mostrar e o que elas querem nos dizer. E as avaliações externas vieram para isso, sim. E hoje a gente consegue observar isso com uma maior clareza e entender junto com os professores para onde seguir. Bem rapidinho, Elias, para os demais compartilhar também. Muito embora saibamos nós que o resultado de uma avaliação externa, qualquer avaliação que seja ela é a foto do momento, né? Isso. A gente não pode só basear naquilo ali. E tem toda uma atenção de quem está fazendo aquela avaliação, né? A gente que passa por avaliação, a gente sabe disso.
Isso ela aí. é a fonte do momento. Mas ela nos dá um diagnóstico. Isso. Ela nos dá um diagnóstico. Isso aí. Muito bem. Ivanilda, contribui com seus colegas. Como os meus colegas já disse, na minha escola não é nada diferente. Os meus alunos, eles tiveram 49% de erros, né? Nós fizemos a professora principalmente de matemática e português se reuniram e fizeram um mapa, né? De 0 a 3 erros, de 4 a 5 erros. Então, 49% dos nossos alunos tiveram de 8 erros para mais, tanto em português como em matemática. E nós estamos aí, né, tentando se unir, e como a Marisa disse também, eu quero focar também no dia de estudo e planejamento, a ação de estar trabalhando em conjunto com os outros professores. Eu acho que esse engajamento ainda está faltando na minha escola, de estar todos trabalhando junto, de adotar um descritor, né? Achei legal que a Ieda falou no encontro passado, de adotar um descritor, de estar trabalhando esse descritor com os nossos alunos. E é assim, eles não foram bem no simulado, de forma nenhuma, não foram bem na prova Paraná, teve 100% de erro, e nós não estamos na luta, não podemos desanimar, né, porque não tem o que fazer, o desinteresse da família, como todos disseram também, eu tenho desinteresse, eu fiz reunião de pais por turma, para estar conversando mais de perto, para estar conversando especialmente com cada pai. Nós ficamos 3 semanas fazendo esse trabalho, eu juntamente com a equipe pedagógica, de atender o primeiro, segundo, terceiro, turma por turma. Cada dia nós atendemos uma turma. Então, assim, eu acho que surgiu bastante resultado, porque daí a gente pôde conversar com o pai de perto, cara a cara, sabe? Então, e passar também os erros pertinentes de cada filho, a questão do desempenho pedagógico também. Muito bem. Bacana. Tá bom, sim, Ivanilda. É isso aí, se colocar junto e indo desenvolvendo, né? E o resultado, como a gente falou, né? Esperamos que seja ele positivo, né? Eu espero. Torcer que os alunos realmente estejam num dia bom, que eles se proponham a fazer o melhor. Eu não sei, acho que foi a Marisa que comentou que determinadas turmas querem ir em busca, ou foi a Ieda, em busca do melhor, que estão inconformados com alguns resultados dos colegas, né? E isso faz parte, sim, da liderança também que os alunos têm diante da sua turma, diante da escola, e isso também é importante, o envolvimento desses alunos que se propõem a fazer algo positivo na escola, tá? Tem mais alguém que quer comentar, que quer falar? Márcio, tu tá louco para falar ou não? Bem rapidinho, Márcio. Tá fechado o microfone, Márcio. Deu certo agora, né? Isso. Então, assim, ouvindo todos os diretores falando aí, assim, lógico, a gente tem também vários problemas. Eu sou um diretor, como eu falei para você, eu tenho 3 turnos, eu tenho que ficar os 3 turnos, não tenho vice, assim, mas eu passo todos os dias na sala, converso muito, aconselho muito meus alunos. Eu não fiz reunião ainda até agora com os pais dos meus alunos, porque ainda não está proibido entrar na escola, porque não foi inaugurada a escola, enfim, a gente está lutando aqui, eu e os professores. Mas, assim, na prova diagnóstica, meus alunos, não vou dizer 100% que foram bem, mas foram super bem a nível do estado, a escola ficou muito bem, e também na prova Paraná também foram bem. Teve seus erros, sim, mas foram bem. Mas assim, meus professores fizeram todo um trabalho em cima dos descritores, dividiram por níveis, assim, na sala de aula, o nível mais fraco, mais baixo, e assim foi, em rotações, né, como 3º ano e 9º ano,
e foram tirando as dificuldades dos alunos. Então, a gente está trabalhando dessa forma. Agora, para o segundo prova diagnóstica, a gente vai pegar mais firme, que é que os alunos trabalhem mais em cima disso aí, os professores, para a gente ter um resultado ainda melhor ainda do que foi dessa vez. Mas é um trabalho muito, assim, intenso em cima, entendeu? Mas a gente tem um bom resultado. Bacana. Que bom. Que bom. Continue assim, Márcio, tá? Obrigado. Prosseguimos. Tem mais alguém que quer falar? Carlos comentou alguma coisinha, Carlos? Quer comentar alguma coisinha? Era rapidinho? Não, foi o que eu já disse, né? Esse acompanhamento ele tem que ser diário, as observações aí focadas mesmo na questão das recomposições aí, apesar da minha escola ser uma escola pequena, né? Não tenho os 2 professores, nós não vamos fazer, porque nós não temos quantidade de alunos, mas mesmo assim a gente faz esse acompanhamento, faz acompanhamento na hora de atividade, fala com os professores, conversa com as famílias. A parte que eu acho mais difícil é trazer a família para a escola. A gente tem muita dificuldade nisso. Muita dificuldade. Eles fazerem parte desse processo, né? Porque eles acham que, tipo assim, eles não têm muita... Eles acham que um pouco é coisa da nossa cabeça, que a gente que inventa, que aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma. Essa é a realidade que eu vejo, assim, sabe? Que a escola se vire, né? Tá lá na escola, o professor que se vire, né? É responsabilidade da escola e não da família. Mas dependendo do pai, André, é melhor que fique na casa, nem venha. É melhor conversar com o verdade. Com certeza. Nós temos pais que acham ruim porque a gente liga com relação à presença, né, frequência, falando da importância, e nós fizemos uma parceria com o Conselho Tutelar, então daí a gente encaminha, o Conselho Tutelar faz visita, e eles tem uns pais que ficam doidos com a gente. Acho que a gente criou, né? Sim. Estão deixando tudo para o Estado, né? Terceirizando os filhos, infelizmente, né? Mas mesmo assim, não podemos perder a esperança que um dia realmente se torne algo, como Elias fala, da importância que a escola tem na vida das famílias e principalmente dos nossos estudantes, né? E que a família realmente reconheça esse processo. Agora vamos para uma fala de um diretor sobre... Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jussiane, diretora do CCM Luiz Maltaca, aqui de Itaperuçu, pertencente ao Núcleo Regional de Educação Área Norte. Estamos aqui, a pedagoga Márcia, nossa pedagoga focal, no SAIB 2025, para falar um pouco do trabalho desenvolvido pela equipe gestora, partindo dessa ferramenta indispensável que é a avaliação externa. E aqui trazemos a avaliação diagnóstica do CAED, o simulado SAIB Acerta Brasil e, por que não, também mencionar a Prova Paraná da primeira edição. Como que nós estamos desenvolvendo todo esse trabalho? Falando da avaliação diagnóstica do CAED, nós temos como base esses 2 materiais que nós usamos desde fevereiro, que é esta planilha do Pedagogo em Foco, que vem aí com uma base realmente da taxonomia de Bloom, mostrando os níveis de aprendizagem, os descritores e habilidades. E essa última aqui, também do Formadores em Ação de Matemática e Língua Portuguesa, onde trazem vários dados comparando, mencionando os descritores e as habilidades. E com esse suporte de material, nós enxergamos os dados dos nossos estudantes, as turmas onde aquelas habilidades com menor acerto nos chamam atenção, né, Márcia? E sentamos com o nosso professor na hora de atividade para analisar e ver estratégias, mudar estratégias, ir à turma para também elogiar. Eu vou deixar a Márcia contar um pouquinho desse trabalho, como que nós temos feito. Na hora da atividade dos nossos professores, a gente procura, diante da análise que a gente já fez anteriormente, passar essa análise para eles, os dados que a gente identificou e buscar ações, né, para que a gente possa, juntos, avançar nas fragilidades encontradas. Também nós temos levado para as salas de aula os resultados obtidos nas avaliações junto com os alunos, para que eles observem aonde está a fragilidade, para que eles possam, dentro dessa dificuldade, também
procurar o professor para como que eu posso dizer, Ju? Para melhor encaminhamento, um avanço mesmo. Seria aquela forma dele falar, realmente eu reconheço por que eu errei, ou num dia que eu não estava muito bem. É um conteúdo que realmente eu não entendi. Deixá-los se sentir mais à vontade para expor o porquê daquele resultado sem expor ninguém, sem deixar ninguém numa situação desconfortável, nem o professor, nem o estudante, de forma muito tranquila, numa parceria. E falando desta conversa das avaliações externas, nós estamos já na fase em que equipe gestora e docentes, seja da recomposição, seja do componente curricular, que tem nos ajudado muito a analisar quais são os descritores, melhor dizendo, as habilidades que se repetem aqui no CAED, no simulado Acerta Brasil e também na Prova Paraná, que já a gente sabe que é uma avaliação que mede os conteúdos do trimestre, mas que nós também temos ali descritores que estiveram presentes nas duas avaliações externas. Então, essa análise, o sentar junto, dar suporte para o nosso professor, enxergar junto o que a avaliação externa nos trouxe, tem feito muita diferença e tem surgido aqui, para finalizar, vários trabalhos, partindo de exercícios focando no descritor com menor acerto, ali trabalhando com o estudante os níveis de aprendizagem do básico, nível 1 e 2, e a partir do momento que a gente sobe, nós vamos olhar a próxima avaliação externa, nós vamos enxergar se essa habilidade vocês conseguiram avançar. Então, é uma parceria, inclusive, com as famílias. Essa avaliação também estão sendo enviadas e mostrada para as famílias, como que o seu filho está diante de algumas situações e algumas habilidades. Muito obrigada, um sucesso gigante para nós nessa empreitada e com certeza nós teremos, né, um avanço aí no SAEB 2025. Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jussiane, diretora do CCM Luiz Maltaka. Muito bem. Basicamente, aquilo que nós também temos em mente, né? E que nós poderemos planejar algumas ações semelhantes a essa escola com as avaliações diagnósticas para que a gente possa melhorar. Aqui nós temos algumas das ações, tá? Nesses slides, daquilo que nós podemos fazer como um bom uso das avaliações diagnósticas e que nós possamos realmente avançar. Eu vou colocar esse slide depois no WhatsApp para vocês, tá? Que é a leitura analítica dos dados, planejamento focado naquilo que realmente as habilidades, as estruturas que os nossos alunos precisam desenvolver, um acompanhamento contínuo através da hora atividade, da observação de sala de aula, ou quando o professor realmente necessita de algo, estar sempre presente, incentivando, dando condições para que ele possa realizar. Entender quais são os níveis e os perfis que os nossos alunos se encontram, que aí vem o caso do Rony, né, da IEDA, que colocaram lá uma sala com bastante alunos avaliados. Como que nós podemos fazer para que eles possam se desenvolver, né? E o uso colaborativo dos dados, né? Encontro de formação entre os professores, que é nesse estudo e planejamento que a gente possa executar de uma forma bem bacana e que realmente os professores estejam engajados nesse processo de recomposição de aprendizagem e de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes. Muito bem. Agora nós vamos para a nossa ação na massa, no portfólio de vocês, tá? Então, eu vou colocar depois um print lá. São 3 coisinhas que vocês precisam elaborar, tá? Com base nos dados da primeira avaliação diagnóstica, vocês vão realizar no portfólio, vão escrever uma ação implementada a partir dos dados da avaliação diagnóstica. Descrever brevemente uma iniciativa que sua escola já colocou em prática
indicando o público-alvo, o objetivo, os responsáveis e a forma de acompanhamento. Outra ação que vocês vão colocar lá no portfólio. Uma ação que ainda precisa ser iniciada ou fortalecida na sua escola. Tá? E, por último, descrever 2 ações realizadas na sua escola. Uma que deu certo e a outra que não deu. Vocês querem que eu coloque esse enunciado no chat para vocês terem um embasamento para escrever? Sim? Sim. Então, eu vou colocar para vocês. Posso também colocar no WhatsApp, tá? Qualquer coisa, vocês podem pegar lá também. Então, eu vou colocar aqui no chat o enunciado daquilo que vocês precisam desenvolver. Nós vamos, então, agora 20h53. Quando for 21h05, nós vamos retornar e vocês já devem ter editado essa parte aí, tá bom? Certo? Então, abram o portfólio de vocês, façam essa edição, vou colocar também lá no grupo de WhatsApp aquilo que precisa ser desenvolvido, tá? Para que vocês possam ter um embasamento daquilo que precisa escrever no portfólio de vocês no 3º encontro. Também vou colocar um print da tela. Deixa eu ver aqui. Beleza. Resultados. Lá do Mentimeter. Alguém tem alguma dúvida? Eu perdi meu portfólio, não sei nem por que ele foi parar. Não acredito, ó. Então, e eu que já, né, eu faço como daí, professor? Rony, eu vou indicar o seguinte para ti, você vai fazendo isso, pode ser até no Word, ou algum lugar que você deixa uma pastinha salva, você vai descrevendo, depois você só vai copiando e vai colocando dentro lá nas planilhazinhas de acordo com os encontros. Você vai fazendo essa edição e vai colocando até a gente conseguir organizar bem certinho o teu problema, tá? Professor, pode colocar a última ali no chat também? O quê? O senhor colocou a primeira... São 3 itens, o senhor colocou 2. A última... Será? Deixa que eu já vou colocar, então. Só um pouquinho. Deixa eu ver aqui, então. Vamos olhar no chat. Com base... eu encontrei aqui agora que está junto com a outra, desculpa. Isso, está junto lá. Professor. Fala, Elias. Eu entrei no roteiro, encontro 3, organizando a escola, é isso, né? Deixa eu cancelar isso. Isso. E aonde que eu vou ver material? No roteiro 3, lá, Elias, você vai lá no roteiro 3, deixa eu abrir o teu portfólio aqui para mim dar uma olhadinha como que você está fazendo. Já vou te indicar bem certinho. Eu me perco toda vez que eu vou entrar nesse portfólio. Tá. Então, eu abri sua implementação, só um pouquinho. Vou fechar aqui. Atividades. Só um minutinho, Liz. Não, tranquilo. O professor, Pode falar. A telinha do Mentimeter lá, depois o senhor coloca lá para a gente colocar? Sim, eu já vou colocar, só um minutinho. Então, Elias, você vai lá no slide 7, tá? No slide 7, lá, aprendizado e reflexões, encontro 3 do portfólio, você vai fazer
essas ações você vai escrever lá nesse portfólio. Se você precisar colocar um slide a mais, daí você clica com o botão direito, você coloca lá, novo slide, ou duplicar slide, entendeu? É aí que eu não estou conseguindo chegar nos slides. Você vai no portfólio. Atividades. Isso, portfólio. Portfólio. Biblioteca, gravação, print e encontro. Não, portfólio. Eu estou no portfólio. Ele abriu isso para mim. Não, você vai lá no atividades, e daí você vai atividades avaliativas. E lá tem implementação e portfólio. Peraí, atividade avaliativa, está aqui. Implementação, portfólio. Daí você vai. Isso. No portfólio tem biblioteca, gravação, o que mais? Não, vai descendo lá. Vai descendo que você vai encontrar o teu. Olha, não tem, só tem aqui, ó, encontro. Tem frequência, encontro 1, 2, encontro 1. Print de encontro 1, encontro 2. Vou te mostrar aqui, ó. Encontro 1, encontro 2. Ele não está abrindo 3 para mim. Eu vou te mostrar aqui, ó, Elias. Ó. Olha aqui, ó. O 3, ó. Estou compartilhando aqui, ó. Aparece assim, ó, atividades avaliativas. Isso. Tá? Portfólio. Então, você pode clicar aqui e daí você, ó, não pode excluir, ó. Daí você vai aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o meu, ó. Daí clica no númerozinho aqui, ó. Ó, daí aparece o teu portfólio, ó. Tá aqui, ó. Elias, ó. Ó. E aqui tá o teu portfólio. Você já conseguiu até fazer uma edição nele. Você conseguiu colocar uma fotinho nele, olha aqui, ó. Não, sim, dos 2 outros encontros tá pronto. Sim. Deixa eu ver aqui. Portfólio. Atribuído. Deixa eu ver aqui. O que está acontecendo com esse computador? Ele não está abrindo. Peraí, eu vou fechar tudo e vou entrar de novo. Às vezes resolve. Para mim só aparece até o slide 12. Mas é o 7. É só no 7 para você fazer edição hoje, Elias.
E aí, esse slide 12, cada encontro tu vai indo construindo lá, tá? Ah, tá. O último foi o 6, então, né? Isso. Daí hoje é no 7 que eu vou editar, colocar tudo isso daí. Sim. Ah, tá. Então agora então tá certo. Lógico que eu estava procurando algo a mais do que não tinha. Eu já entendi. Só responder essas questões aí, então. Isso, só essas questões. Hoje só o Paulo não está, né? Paulo não está conosco. Será que ele está lá na Alemanha com os alunos? Ah, eu acho que deve ter ido, né? É, pode ser, né? Deixa eu achar. Pode ser. Deixa eu achar aqui. Ah, tá. Deixa eu achar. Você mandou lá no WhatsApp, né? As Sim. perguntas. Deixa eu copiá-las de lá. Mandei no chat e no WhatsApp. Não, como eu saí e entrei de novo, no... eu pego no WhatsApp. Deixa que eu vou. Professor André, agora descobri, eu fiz uma cópia do portfólio, foi no Drive. Não, mas tudo bem. Você. Mas e agora? Eu vou tentar refazer, copiar lá e colar ali no outro. Isso. Porque... Não apaga aquele que está ali no Classic, senão vai dar o mesmo problema que o. Né? Uhum. Mas eu vou tentar fazer agora aqui. Muito bem. Nosso tempo está se esgotando, tá? Enquanto vocês vão fazendo a edição, eu vou continuando aqui. Eu tenho que pôr o print esses 2 prints. Não. E a questão... O print do mentímetro você pode colocar lá, que é em relação à pergunta que está colocada. O que nós podemos fazer nesse segundo semestre enquanto diretor lá, que é aquele print do mentímetro lá, que é aquele azul, aquele roxo. Aquele outro são ações que podem ser desenvolvidas para o segundo semestre, tá? Daí eu só coloquei para vocês ficar com isso fresco na cabeça de vocês e que vai auxiliar na implementação de vocês, tá bom? Entendi. Muito bem. Obrigado. Isso. Plano de ação e planejamento, então, do segundo semestre de 2025. É muito importante esse estudo e esse planejamento, que é o momento para também a implementação de vocês lá nessa outra jornada que vocês, na jornada que vocês vão fazer, que é o documento que vocês vão construir, tá? Então, lembrem que já tem um link, tá, sobre o web referente a esse estudo e planejamento, que já está gravada, e que no segundo momento do segundo dia será direcionado para vocês fazerem a implementação no documento de vocês lá, tá? Que não é o portfólio, é aquela implementação. E esse documento, tá, vai estar colocado da seguinte maneira: para que o trabalho com a equipe de professores seja produtivo e colaborativo, é fundamental pensar em todos os momentos desse dia. Uma boa acolhida, a organização de sala de aula de uma forma diferente e as metodologias que serão utilizadas, tá? Então, é discutível tudo aquilo que é referente a layout, sala de aula e metodologia, mas que vão fazer com que realmente o trabalho com os estudantes e com os professores naquele dia seja realmente importante para que os nossos alunos aprendam também a se desenvolver com layouts diferentes, tá? E essas metodologias, elas podem e devem ser adotadas. Agora eu vou perguntar para vocês: essas metodologias são adotadas nas escolas de vocês para que realmente os alunos se desenvolvam? Tá? É um questionamento.
que é feito para que vocês possam entender se realmente isso está ocorrendo. A melhor forma de instigar os professores a repensarem suas práticas é por meio do exemplo. Então, o que a gente pretende fazer nesse dia 24 e 25? É realmente deixar a sala de uma forma diferente para que eles possam, através das metodologias ativas, entender que esse processo e esse método de ensino e aprendizagem ele também é eficaz e que ele realmente promove a aprendizagem nos nossos estudantes. Que metodologia usar para que todos, de fato, troquem experiências e praticam ativamente e colaborativamente? Que metodologia você vai utilizar nesse dia 24 e 25, tá? Para que todos possam demonstrar as suas experiências, participar ativamente, interagir e colaborar um com o outro. Esses exemplos vocês podem depois mostrar para os professores para eles levarem para a sala de aula. E aí, na implementação, é o planejamento do registro, tá? Qual que é o plano de ação para o segundo semestre? Qual é a relação que você vai ter do diagnóstico à prática para este planejamento e realmente ocorra a aprendizagem efetiva e significativa? Como que você vai planejar? Quais ações serão elaboradas? Tudo isso você vai escrever lá na tua implementação. Tudo isso você vai elaborar lá na implementação, você vai descrever de como você vai planejar o teu segundo semestre com os professores para a recomposição da aprendizagem e para a efetivação das aprendizagens dos estudantes. De que maneira? Então, seria o seguinte, você vai sentar e você vai planejar o segundo dia, a parte da tarde, o segundo momento de como que você vai fazer isso na escola para o teu segundo semestre. E você vai escrever lá na tua implementação. Seria como se fosse o teu plano de ação para o segundo semestre. Em relação ao quê? À recomposição da aprendizagem e ao desenvolvimento diagnóstico através das práticas efetivas do planejamento. Tá? Como que você vai elaborar isso? Não é difícil, não é ruim, é fácil de você elaborar e construir esse planejamento lá na implementação. Basta apenas você redigir aquilo que você está planejando de ação para o segundo semestre e de que maneira isso vai ser construído, tá? Sempre registrando no documento próprio, que é lá na implementação, aquilo que você vai elaborar e planejar, tá? E aqui tem algumas experiências que inspiram, que transformam e que realmente podem e devem fazer a diferença nas escolas de vocês, tá? Então, grupos, metodologia de rotação por estação, atividades em pares, tudo isso faz com que o aluno se sente bem dentro da sala de aula, tá? Como que é demonstrado os dados, os valores, os estudos que são compartilhados com os alunos, a aproximação com os alunos, as ações que os nonos e os terceiros anos, junto com os professores da recomposição, podem elaborar e podem fazer com o seu desenvolvimento. Se a gente tem o aluno conosco, ele nos ouve, nos entende, ele compra a ideia da gestão, da equipe pedagógica e dos professores, dificilmente o processo dá errado. Mas para isso nós precisamos nos aproximar dos alunos e sermos claros, né? Ser assertivo naquilo que nós queremos em relação a esse processo de ensino, aprendizagem, com as avaliações externas e principalmente na prova do SAEB. Tá? Então, relembrando, tá? Do portfólio, não deixe de registrar ele, mantenha seu portfólio em dia, faça as construções. Na atividade passada, tá? O que precisava ser feito? Só relembrando,
fixar o documento contendo o estudo de caso, que são os 2 links que tem lá no WhatsApp, né? E listar 3 ações. Você precisa escrever 3 ações a serem desenvolvidas. Desculpe. A serem desenvolvidas nos próximos dias para fortalecer a docência compartilhada em sua escola. 3 ações. Esse era o gesto do segundo encontro. E do terceiro encontro, que a gente elaborou hoje, é exatamente aqueles questionamentos que vocês têm ali para vocês registrar no portfólio, e também como fazer a implementação e a construção dessa implementação do segundo dia, que é o estudo e planejamento. Eu posso até abrir aqui rapidinho para vocês relembrar de como fazer a parte da implementação e o que é necessário fazer para vocês ir pensando essa implementação. Eu vou abrir o do... Pode ser do Carlos mesmo, né, Carlos? Não tem problema nenhum. Então, aqui. Tá? O Carlos até colocou já, ó. Qual que é o desafio, ó? Tá? Nos dias 24 e 25, teremos estudo e planejamento, que é essa organização aqui. Certo? E ali, você vai colocar... Deixa eu só ver aqui, não vou conseguir... Aqui, tá? No dia 25, você fará a sua implementação, organizando e conduzindo o segundo momento do período, tá? Da tarde. Que é o quê? A oficina do plano de ação e planejamento do segundo semestre de 2025, do diagnóstico à prática. O que é? Planejamento para as aprendizagens efetivas do segundo semestre, tá? E aqui você tem, então, antes... Você tem que olhar como que estava teu plano de ação do primeiro semestre, organizar os dados e as evidências dos registros, tá? Como relatórios, frequência, resultados da aprendizagem, das avaliações. E aí você vai arrumar um layout da sala de aula, tira uma foto de como que você planejou a sala de aula para colocar junto, se é um semicírculo, se é rotação por estação. Essa foto depois você coloca junto, tá? E separe todos os materiais necessários como uma forma de teste de equipamentos que você vai utilizar. Então, deixa tudo organizado. Então, isso é o teu planejamento para aquele dia. E aí, o que você vai fazer durante esse dia? Tá aqui, ó. Depois do espaço, você acolher os professores, iniciar uma conversa de acolhida, conduzir o encontro conforme as instruções contidas no rodapé desse slide aqui, que está aqui, certo? Aqui está um roteiro de como você vai fazer naquele dia, certo? Ó, não esqueça de registros de fotos e vídeos para esse dia. Então, vão registrando, vão tirando fotos, vão fazendo vídeo de tudo aquilo que vocês vão elaborando nesse dia à tarde. E aí, o que vocês vão fazer? Espaço para postar e escrever o que você planejou no momento, como que foi o layout, o escolhido, detalhes sobre... Daí você vai colocando tudo aqui no portfólio, ó, nessa partezinha aqui, ó. Tudo aquilo que você desenvolveu nesse dia das práticas e do planejamento do segundo semestre, tá? Ó, fotos, vídeos. Daí, por último, você vai gravar um videozinho nessa implementação, contando de como foi realizada a implementação desse segundo dia, tá? Como foi o desenrolar desse momento, como que você fez, o que aconteceu, seus professores participaram, interagiram, qual que foi a temática principal discutida em relação à aprendizagem, o que precisa fazer para melhorar, e aí esse vídeo se coloca no campo específico que é aqui. Beleza? Não é difícil. Vocês podem ler... Rony, você pode, a tua colega Ieda, ela pode mandar para você uma cópia para você ter também, e daí você salva no Drive, você vai tentando fazer ali, e você vai colocando até que a gente consegue resolver o teu problema, tá bom? Certo? Então, não é difícil, gente, tenha um pouco de paciência,
Se vocês precisarem de ajuda, vocês podem ir chamando, tá? E assim que a gente vai construindo em conjunto, eu também preciso fazer essa parte do segundo dia, tá? Preciso colocar para os professores o funcionamento desse segundo dia, de como que vai ser, e aí provavelmente vai ter um momento que nós vamos socializar aquilo que foi colocado ali no dia da implementação, entre nós aqui durante essa jornada, tá bom? Gostaria de pedir para a Janete fazer a leitura do nosso encerramento. Só um pouquinho, Janete, que eu vou compartilhar aqui. Os Consegue? dados nos... Isso. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Os dados nos mostram onde estamos, mas é o nosso trabalho coletivo que define onde podemos chegar. Que nossas decisões sejam sempre guiadas pela aprendizagem dos nossos estudantes. Muito bem. É realmente isso, tá? Os dados mostram onde estamos, o trabalho coletivo vai fazer a diferença nas nossas escolas em relação à aprendizagem dos nossos estudantes. Por favor, abram a câmera, que eu vou fazer o registro. Muito bem, sorriso. Arruma o cabelo aí, Elias. Tô brincando. Valeu. Ó, agora o Márcio colocou um cachecol aí. Aí. Vamos lá. Muito bem. O Rony também tá com cachecol. Rony, não ficou legal. Vamos fazer outra. Vamos lá. Isso. Muito bem. Prof.